Acontece na PUC Campinas nos dias 29 e 30 a Jornada de Jornalismo. Demanda de poços artesianos cresce 70% devido à crise hídrica. A organização oferece cursos preparatórios para adolescentes de baixa renda que desejam realizar um curso técnico. A crise hídrica do ano passado forçou a população e empresas a mudar seus hábitos. Acompanhe nessa edição uma iniciativa que pode fazer toda a diferença. Confira essas e outras notícias nesta edição do TJ PUC. Boa noite, meu nome é Felipe Bretfisch. Eu sou Teca Gandara. A crise hídrica que vem castigando a região de Campinas abriu espaço para novas opções de armazenamento de água. A reportagem é de Beatriz Bigarello. Campinas começou o ano de 2015 com 50 mil moradores sendo afetados pela crise hídrica, que já vem se estendendo desde o começo do ano passado. Para enfrentar essa situação, a construção de poços artesianos pode ser uma saída rápida, porém, sem um estudo prévio do solo, pode causar mais problemas ainda. Na verdade, os poços eles sempre foram uma alternativa, Só que agora eles estão em alta por conta da crise. Podem ajudar as concessionárias de água, tudo vai depender de uma avaliação e realmente da condição geológica do local. Segundo o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, em 2014 foram solicitadas mais de 780 licenças para a construção de novos poços na região. A gente está sendo bastante procurado, não só por empresas, por indústrias, como por pessoas físicas, produtores rurais que antigamente usavam o poço comum, captava a água mais rasa do lençol freático, hoje está tendo que procurar soluções mais tecnológicas. O serviço de perfuração e instalação de poços artesianos envolve uma série de etapas. Se a disponibilidade hídrica se mostrar possível, é elaborado então um projeto para a construção desse poço. Independente se empresa ou pessoa física, produtor rural, eles precisam solicitar uma autorização do DAE, que é a licença de execução do poço. Mesmo com o aumento da quantidade de chuvas, a crise hídrica parece não ter fim. A construção do poço artesiano é uma opção, mas não substitui a conscientização e a economia de água. Os alunos da PUC Campinas realizaram um protesto após o cancelamento do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O protesto aconteceu na quarta-feira, no meio da praça de alimentação do Campus 1. Seguindo até a direção da reitoria, ele reuniu estudantes que reivindicaram o direito ao financiamento. A PUC publicou em nota que manterá seu posicionamento devido à inviabilidade de dar sequência nos novos contratos. TJ PUC volta daqui a pouco com mais notícias para você. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Um dos eventos mais esperados pelos alunos de comunicação da PUC Campinas, a Jornada de Jornalismo, já tem suas datas marcadas e atrações definidas. O evento, que ano passado lotou o principal campus da universidade, promete muito mais esse ano. A Jornada de Jornalismo acontece tradicionalmente todos os anos na PUC Campinas e é direcionada à comunidade acadêmica. Esse ano, o tema é jornalismo e convergência de conteúdos. Aqui ao meu lado está o professor Lindolfo, ele vai explicar um pouco mais sobre o tema. Professor, o que é convergência de conteúdo? Essa jornada de jornalismo é um convite para o aluno estudar, refletir sobre o jornalismo que se faz hoje, em que medida ele é diferente, mas muito parecido no jornalismo que se produzia há 10, 15, 20 anos. Os fundamentos, as teorias do jornalismo permanecem. Agora, a maneira de se fazer com o advento da plataforma tecnológica da web, isso muda o formato, isso muda o processo. E aí hoje na web se coloca, por exemplo, experiências de jornalismo impresso, de jornalismo audiovisual,
áudio, fotografias, infográficos e outras possibilidades, de tal forma que tudo isso apareça articulado. Pensar, então, convergência de conteúdo é pensar que o futuro profissional, o estudante, já tem que se preparar para trabalhar, dominando aquilo que é específico de cada uma dessas linguagens, de cada uma dessas mídias. Ele tem que ser capaz de pensar a articulação de todas elas no formato da web. Obrigada, professor. A jornada acontece nos dias 29 e 30 no Campus 1 da PUC. A programação completa pode ser acessada no site da universidade ou na página da Redação Modelo no Facebook. Raíssa Garcia para o TJ PUC. O maior evento universitário na área de comunicação está chegando. Faltam só 41 dias para os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. O Juca deste ano acontece na cidade de Araraquara e, além dos jogos, conta com os shows de Gabriel Pensador e Ludmilla. E os alunos das principais faculdades de comunicação do estado estão muito ansiosos. Serão 4 dias de festas de jogos de muita diversão de modalidades. Empresas e até mesmo algumas universidades, como a PUC Campinas, estão adotando novas medidas para a economia de água, devido à escassez que atingiu a grande parte do estado no começo do ano. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Marcelo Prata. Com o baixo nível dos reservatórios e o período de estiagem chegando, as organizações vêm se dedicando a economizar água. Um exemplo disso é a PUC Campinas, que conseguiu ter uma redução significativa. A economia que nós estamos fazendo agora, equivale a 23 dias de uso. Então, a quantidade de água que nós economizamos até agora daria para a PUC ficar 23 dias usando, né? É o equivalente a 23 dias de uso. O segundo tipo de medidas, que eu acho importante também, são medidas de conscientização. Porque você tem que tomar medida administrativa e medidas de conscientização, uma vez que a economia de água depende da decisão de todos, de toda a comunidade da universidade. Mas, para esse aluno, essas medidas podem não ser tão eficientes. É uma questão de marketing, porque mesmo se a pessoa está utilizando também outro banheiro, ela vai continuar utilizando da mesma forma. Eu acho que seria também ter uma conscientização maior da parte da PUC, que mesmo fechando um banheiro e tendo outro aberto, se uma pessoa gastava no banheiro, ela vai gastar do outro do mesmo jeito. Mariana ressalta que mesmo com todas essas medidas, o desperdício continua. Acredito que virou modismo todo mundo querer sustentável. Acredito que continua tendo desperdício, não só de água, mas também de outros recursos, como papel de toalha, que 2 folhas são suficientes, mas ainda o pessoal puxa 4, 5 para secar a mão. Desde o início da crise hídrica do ano passado, população e empresas vêm se desdobrando para economizar água, como é o caso da PUC Campinas, que em 3 meses conseguiu economizar 12,3 milhões de litros da água. Porém, o vilão continua sendo ainda o trajeto que a água faz até a população. No Brasil, em média, 50% da água que é produzida e tratada se perde ao longo do caminho até que ela chegue ao domicílio, né? Em Campinas, esse número é de 19%. Por quê? Campinas sempre investiu mais que as outras cidades, da média, né? Nas redes de água. O consumo de água na maioria das entidades, e aqui na PUC também, com essas medidas, ela ficou entre 25% e 30% de redução do consumo de água. Então, além da importância no consumo, no custo da água, né, ela colaborou de forma importante na reservação de água para os momentos futuros. O economista Isaías afirma que todos têm que se conscientizar e utilizar a água com responsabilidade. O problema da água do estado de São Paulo, ou do Brasil, ou do mundo, não é um problema de 1 ou 2 pessoas, não é um problema do governo X, do governo Y, é um problema de todos nós, é papel de todo mundo, incluindo famílias, empresas, universidades e governos, a solução, uma boa solução, uma solução civilizada para o problema. O TJ PUC volta daqui a pouco, com mais notícias para você. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Uma entidade em Campinas oferece cursos preparatórios para adolescentes de baixa renda que visam ingressar em um colégio técnico.
Nossa repórter Caroline Lupe foi conhecer a entidade e conta um pouquinho mais. O Grupo Primavera foi fundado no bairro Jardim São Marcos há 34 anos e hoje em dia atende em torno de 500 jovens e crianças da região. Desde 2002, o grupo tem o programa Pacto, um curso preparatório para as escolas técnicas e universidades. A família fala, eu preciso que você vá trabalhar para ganhar um salário mínimo. E estudar não é para você. Colégio técnico não é para você. E por outro lado, tem alguém que está puxando, não desiste, não, continua, vem. Que ajuda que você está precisando? O que está faltando? Entendeu? E ele fica e ele consegue e aí ele muda a história da família. A estudante Camila já vê a diferença que o projeto está fazendo em sua vida. Aqui a gente consegue aprender mais para poder passar no colégio técnico e ser uma pessoa melhor na vida. O projeto é voltado para alunos entre 13 e 18 anos que frequentam as escolas públicas da região de Campinas e têm grande vulnerabilidade social. Essa preparação ajuda o aluno a ingressar em um colégio técnico tendo melhor preparação para o mercado de trabalho. Elisandra é ex-aluna do Pacto e atualmente trabalha na sede do grupo. Se eu não tivesse feito o pacto, eu até poderia estar no mercado de trabalho, mas acho que não em um outro nível, né? Ingrid e Mônica comentam o diferencial dos professores. A qualidade dos professores daqui é excelente, muito excelente. Eles apoiam você em tudo, te ajudam em tudo. A gente se sente segura para saber que tem várias pessoas do nosso lado torcendo. O aluno, ele entra aqui não acreditando num sonho. Ele sabe que ele pode ter aquele sonho, mas ele se acha incapaz de realizar esse sonho. E é muito interessante, ele faz 1 ano e meio aqui, depois ele vai para o colégio técnico e depois esse aluno sonha em entrar na Unicamp. Ele sonha em entrar numa USP, na Unesp. Tenho vários ex-alunos. Na USP, na Unicamp, na Unesp. Eu tenho agora um na Federal do Rio de Janeiro, na Federal de Uberlândia. Então, quando você olha, quando você vê esse resultado, você fala, fez a diferença. O professor de jornalismo da PUC Campinas, Luiz Roberto Saviani Rey, acaba de lançar seu livro, O Menino Herói da Guerra Paulista. O livro contribui para o enriquecimento da história de Campinas e da Revolução Constitucionalista. A repórter Ana Laura Lopes entrevistou o professor e nos traz mais informações. O Menino Herói da Guerra Paulista, o Bombardeio de Campinas, conta a história de Aldo Chiorato, um menino de 9 anos que morreu no bombardeio aqui em Campinas durante a Revolução Constituinte de 1932. O professor Luiz Saviani é professor aqui da PUC Campinas, da Faculdade de Jornalismo. Professor, qual foi a metodologia que você usou para o seu livro? Bem, como não havia quase documentação e nem depoimentos, eu tive que garimpar, na verdade, depoimentos que eu colhi ao longo da minha carreira de jornalista e raros escritos, né, esparsos, que não tinham, digamos assim, uma configuração sequencial, né? Então, como a história era extremamente conhecida por uma certa herança oral, né, o passado foi transmitindo histórias sobre a Revolução Constitucionalista de 32, o bombardeio de Campinas, eu fui colhendo aqui e ali alguns depoimentos de ex-revolucionários, de pessoas vinculadas às academias de Campinas, ao Instituto, ao movimento do MMDC, e com isso eu consegui chegar mais ou menos numa linha de veracidade sobre o que ocorreu em setembro de 1962, quando a cidade de Campinas sofreu um ataque incisivo, né, decisivo para acabar com a Revolução de 32. E o que levou o senhor a escolher esse dado? Eu trabalho com temas ligados a Campinas. Eu já tenho um livro publicado no ano passado, que é a história da parada das tropas da Guerra do Paraguai, da retirada da Laguna, no Largo Santa Cruz. Eles ficaram 66 dias estacionados aqui, com o Toné, que depois virou visconde, que era engenheiro e tenente das tropas, né? Então a minha premissa é trabalhar a história de Campinas. Eu tenho outros romances, outras histórias, mas no momento eu estou trabalhando um outro romance sobre Carlos Gomes, né? E estou trabalhando uma história que restaura o acidente que mutilou o João do Pulo, o grande saltador brasileiro, tentando mostrar que aquilo foi uma certa conspiração. E como é viver de literatura aqui no Brasil? Não se vive de literatura. Você
Você vive de outras coisas, você publica o livro e o livro fica lá. A editora leva tudo e o escritor, ele nem a glória ele leva. Né? Obrigada, professor. Ana Laura Lopes para o TJ PUC. Comemorando 30 anos, o filme De Volta para o Futuro traz milhões de fãs por aí. Até estão falando em passar mais uma vez nas telonas. Quem vai nos falar mais disso é nosso quadro de cultura com a repórter Ana Letícia. Boa noite. Pois é, o filme que conta a história de um garoto que viaja no tempo e volta antes do casamento de seus pais tem seus fãs ao redor do mundo, que neste ano fizeram diversas postagens em blogs na internet sobre o filme e algumas curiosidades que encontraram nas 4 sequências. Falando em filmes, a estreia que promete para este finalzinho de mês é Os Vingadores 2, A Era de Ultron. O filme, que já alcançou sua 2ª sequência, traz uma nova batalha para os super-heróis de quadrinhos, formada por Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro e dirigido pelo diretor Joss Whedon. Para você que não quer ficar em casa ou ir ao cinema, uma boa programação aqui mesmo na região de Barão Geraldo é o primeiro baile ácido cigano, que acontece nesta sexta-feira no Brazuca. A festa, organizada pelo coletivo Fluxos, promete muita diversão e traz para o público a banda que foi recentemente roubada durante sua turnê na América Latina, Francisco El Hombre. Os ingressos estão à venda no site do evento. O TJ PUC termina aqui. Boa noite. Boa noite.